Primeiramente, para quem eu não falei, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de pedir muita participação de todos vocês quando eu fizer alguma pergunta, caso eu faça, porque aí fica mais legal da coisa andar. Bom, hoje nós vamos falar de karma e dharma. E qual é a relação disso com o processo de reforma íntima. A aula anterior, o tema foi justamente esse. O que é reforma íntima? Então, assistam lá depois. Bom, em algumas correntes filosóficas, não estou dizendo correntes religiosas e ou espiritualistas, mas para algumas correntes filosóficas, karma é quando você sai do caminho do meio. Já para outras correntes, algumas já voltadas às religiões, independente se é uma religião europeia, brasileira, africana, faz diferença nenhuma. Karma é quando você está recebendo aquilo que de ruim você fez. Nessa encarnação ou nessa existência, chamem do que quiser, porque é a mesma coisa, ou em existências anteriores. O que isso tem a ver com a reforma íntima? Tudo. Vocês já devem ter ouvido o termo orai e vigiai. Se a gente levasse isso a sério, meio caminho andado para resolver os problemas de karma e dharma. Por quê? Todas as vezes que nós vamos agir, nós só podemos agir depois de pensar. Quem acompanha muito literatura filosófica oriental sabe que basicamente tudo que a gente faz é mental. Exemplo. Você não consegue vislumbrar algo na sua vida se você não consegue enxergar na sua cabeça. Você não consegue, por exemplo, um arquiteto. O arquiteto ele vai desenvolver um projeto, ele precisa imaginar como é que ele quer mais ou menos, pelo menos o início do rabisco, para que no computador o rabisco tome forma. E é assim com tudo, sem exceção, com tudo que nós fazemos todos os dias, inclusive quando nós estamos entrando em estado de relaxamento. Já deve ter acontecido com muitos de vocês, acontece comigo com frequência, que é o quê? Você vai dormir, aí a cabeça começa. Pô, 1 mais 1 é 2 por quê? Será que eu fiz alguma coisa certa hoje? Por que será quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Alguns pensamentos que não tem muito nexo. Outros, vêm os pensamentos associados à ansiedade. Problemas que não resolveu. Dúvidas em relação a qualquer tipo de assunto. E aí o inconsciente e o subconsciente se juntam para te dar uma noite de sono muito ruim. E provavelmente um desdobramento que pode ser bem desagradável. Mas todo desdobramento tem um porquê de acontecer. E o desdobramento está associado ao karma e ao dharma? Com certeza. O desdobramento está associado a... Opa, tudo bem? O desdobramento está associado à reforma íntima? Definitivamente. Aqui no quadro, provavelmente aqui na câmera não vai dar para ver, mas eu vou falar alto. Nós temos as 13 leis que regem a apometria. A apometria tem relação com karma e dharma? Tem. As leis apométricas têm relação com karma e dharma e reforma íntima? Tem também. Quando se vai para a apometria, você está visando uma coisa simples, mas que parece ser uma coisa extremamente complicada. Fazer a caridade através da mediunidade e seus conhecimentos. Por isso que a apometria tem leis, e essas leis têm que ser seguidas. Senão, você vai arrumar um karma ruim para você resolver. Aqui, se eu soubesse que eu tinha trazido aqueles laser. Mas enfim, aqui dentro das 13 leis, uma que eu acho das mais importantes, estava até comentando com a Kenny agora há pouco, a 12ª lei, que é o choque no tempo. Para quem nunca estudou apometria na vida, ou nunca participou de uma ação de apometria, resuminho rápido. A apometria é uma ferramenta de desobsessão em todos os níveis, extremamente eficiente quando feito de forma certa por pessoas certas.
Se a pessoa que vai passar pelo tratamento de apometria, ela não leva fé naquilo ali, ela nem precisa ir para fazer apometria. Porque ela vai sentir uma melhora na vida dela, só que a cabeça dela está tão voltada para aquilo que é ruim, que ela vai acabar atraindo outro tipo de turminha, frequência, que vai atrapalhar ela com um problema muito parecido, porque ela não conseguiu se libertar daquilo ali. É para isso que também existem terapias holísticas, reiki, mesa quântica e por aí vai. Bom, o que é o choque no tempo da apometria? Quando você tem uma mesa apométrica, você tem a pessoa que lidera, que a gente chama de presidente, o termo não faz diferença nenhuma. Você tem os captadores que recebem os espíritos ou entidades que vão incorporar, sejam elas para auxílio ou para sofrer algum tipo de choque anímico, para serem doutrinadas e assim a coisa anda. E você tem os doutrinadores, que, na teoria, são pessoas que sabem doutrinar de cabo a rabo, sabem as 13 leis da apometria de cabo a rabo. Então elas não ficam gaguejando, tipo, o que será que eu faço agora? Não, conforme a coisa vai acontecendo, ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe como as coisas devem fluir. Quando você, no caso médium, alguém que é médium em corporação, pode levantar a mão, gente, tem vergonha não. Tá nativa? Então você sabe que quando você incorpora, você tem incorporação semiconsciente? Tá. Então você sabe que quando você incorpora, é uma escola e tanto, né? Porque você sente as dores do espírito, às vezes você sente o poder de um espírito muito trevoso ou de um espírito muito tranquilo. Pai Tomás, por exemplo. Um doce, mas é um doce. Então você sente aquela calmaria. Às vezes leva suas dores embora, etc. Mas quando você está lidando com a apometria, que você vai dar passagem para um espírito sofredor, você vai sentir as dores desse espírito. Você vai aprender com ele. E aí que está o grande lance. Aonde que entra o choque no tempo? Você traz o espírito de um tempo qualquer, do século que seja, não existe limites para resgate espiritual. Quem conhece limite é município. Já diz o sábio contemporâneo, que eu não sei o nome dele, mas é um sábio. Aí acontece o seguinte, vamos supor no... Seu nome, querido? James. Oi? James. Vamos supor que o James, a gente está fazendo apometria, ele recebeu uma entidade qualquer que não está de bem com a vida. Eu sou o doutrinador e ele é o captador. E aí ele recebeu, está lá esbravejando, estou lá conversando com a entidade, né? Para eu poder identificar os problemas dessa entidade, para eu saber resolver, eu tenho que saber o que aconteceu. Se eu não tenho clarividência, vai ficar mais difícil. Mas é possível saber? É. Você pega esse espírito de acordo com as queixas dele e com as queixas da pessoa que foi lá para ter um trabalho de apometria, nesse caso o consulente, você leva o espírito para o início do problema. Então você desdobra um dos corpos desse espírito para exatamente o dia e o horário em que tudo começou. Só que ele não vai ver na visão dele, porque ele está vindo achando que ele está certo, que ele tem que se vingar e está tudo certo. Só que ele vai ver por um outro ângulo. Ele vai ver aquilo que ele fez de errado, provavelmente, para outra pessoa que aí depois desencadeou a contenda entre eles. Perguntem, cadê o karma, o dharma e a reforma íntima nesse processo? Pergunta. Ah, obrigado. Achei que estava todo mundo dormindo, né? Enfim. Bom, aonde que entra isso? Se eu desloquei esse espírito para um passado, eu preciso trazer ele de volta. Primeiro, por quê? Porque eu quero que ele entenda que ele não está, vou dar um exemplo, no século XV. Ele não está mais lá. Aquilo que ele passou, ele está preso num loop temporal. Tem uma série, sim, geralmente o pessoal não gosta por conta do nome da série. A série chama Lúcifer. Tem uma analogia que eles fazem de inferno lá que ela é fantástica. Qual que é o inferno de acordo com a visão da série? É aquilo que você fez de mais errado, você fica preso nesse loop até o dia que você entender que você tem que se arrepender de verdade. Agora sim vai começar a aula, hein? Fala, meu amigo. Como é que você tá? Vamos chegando. Tudo bem? Joia? E aí aonde que entra o karma nessa história? Se eu não trouxer esse espírito pro dia de hoje, na hora que eu terminar a conexão,
o peso desse deslocamento temporal vai ser tão grande que ele vai se tornar um ovoide de forma imediata. E se você fizer isso, você tem um problema para resolver, e é um problema gigantesco. É como se você tivesse matado de novo um espírito. Que a gente conhece como segunda morte. Né? É o estado de ovoidização. No estado de ovoidização, esse espírito, ele basicamente tem pouco controle das suas faculdades de consciência. Ele não consegue fazer absolutamente nada para se melhorar. Até um dia que alguém o encontre, traga, acopla ele no médium, traz a forma fluir. Tudo isso é apometria, tá? Traz a forma humana e perfeita dele, acopla e... É um trabalho danado isso aí. Por que entra o karma? Porque você matou o espírito de novo. Você foi ajudar e acabou piorando aquilo ali. E como esse espírito trevoso estava associado a uma outra pessoa, você trouxe consequências para outra pessoa também. Então, você vai criar um karminha, se o karma, nesse ponto, for interpretado como colher as coisas de errado que eu fiz. Nesse ponto. Só que eu prefiro acreditar que o karma ele não é apenas aquilo que de errado nós fizemos. Até porque se partirmos do princípio que o espírito teoricamente nasce, ele é criado ignorante, dificilmente não vai contrair um karma, né? Porque ele é ignorante, ele não sabe das coisas. Imagina o seguinte. Você está meio fraquinho, mas eu acho que vai dar para enxergar. Aqui, nessa linha horrorosa que eu fiz, sim, eu tenho péssimo para desenhar, uma negação. Você tem um caminho que a gente chama de Dharma. Agora a visão filosófica. Dharma é aquilo que Buda falava. Fique no caminho do meio. Vocês por um acaso estão vendo alguma saída para esse caminho do meio aqui? Tem como eu vir para o lado e para o outro? Exatamente, não tem. Agora eu vou ampliar isso aqui, para vocês entenderem onde que entra o karma. Vai ter que ser mesmo. Agora sim. Tem um caminho, vamos supor que eu dei um zoom naquela caminho estreitinho. Aqui eu tenho... A letra é feia também, tá? Vocês se virem com isso aí. Aqui eu tenho o Dharma. E quando eu começo a escorregar do Dharma, que é o caminho do equilíbrio, que é o caminho que o médium deveria fazer, médium, meio, eletromagnético. O médium tem que estar no meio, o tempo todo de preferência. Então, da que a gente fala, o médium é médium 24 horas por dia, inclusive, principalmente quando dorme. Se o médium tem sonhos quentes demais e acorda mais quente ainda, é porque ele foi dormir num padrão vibratório que já não era muito bom. Mas vamos lá. Aqui nós temos um indivíduo qualquer. Ele está vindo aqui, e aí, como que por encanto, ele decidiu, falou, não, aquariana, eu sou aquariano, por isso estou falando isso. Ele resolve vir para cá. Só que aqui tem uma parede. Essa parede é o karma. Tá não? Deixa eu ver. Tá. Não, mas eu agradeço. Porque imagina, não gravou, eu vou ficar, né, pistola. Esse cara aqui, que é a parede, ele é o karma. E onde que o karma se intensifica? Quando você não faz a reforma íntima, melhorou demais a cabeça. Quando você não faz a reforma íntima, vocês vão ver ao longo do decorrer do curso, e você começa a fazer o que a gente chama de dar soco em ponta de faca. Não tem como você vencer a faca em hipótese alguma. Não adianta tentar. Você pode colocar uma luva. A depender da luva, ela vai resistir um tempo, ela vai cortar e você vai se machucar de novo. Então você vai ficar batendo cabeça nessa parede.
Até que, em um determinado ponto, você vai ficar tão machucado que você fala, vou voltar pro meio. Isso é karma. Porque se a gente... Quer perguntar? O caminho do meio, justamente. Então, e aonde que entra a reforma íntima no meio desse Paranauê todo? Justamente para a gente aprender os valores morais do espírito, porque sem o espírito, vamos lá, espírito, mente, corpo, tudo associado nesse pedaço de carne. Se eu não faço os meus trabalhos de reforma íntima, como meditar, fazer a caridade, não fazer com os outros aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, aquela coisa que vocês estão cansados de saber, e eu também. E a gente insiste em fazer umas M de vez em quando. Acontece. Só que se a gente começa a aprimorar esse trabalho de reforma íntima, esse caminho do Dharma, ele vai ficando maior, mais largo. Então, você vai entender que em um determinado momento, você não precisa mais buscar outra coisa. Você já achou o que você precisava fazer. Que é o que a gente chama da nossa missão encarnatória, que é o nosso acerto kármico. Só que antes disso aqui, nós tivemos experiências pregressas. E aí que está o problema. Vamos lá de novo. Cá de cá. Aqui a gente tem o Dharma, ok? Isso já encarnado, tá, gente? A gente está na matéria. Vou apagar esse cara. Tem aqui na minha mão, não estou vendo. Vamos apagar esse cara aqui para vocês entenderem uma outra coisa. Em encarnações pregressas, pode ser que o caminho que você resolveu fazer foi um caminho mais complicado. Você pode ter resolvido fazer isso aqui, ó. Vocês entenderam essa bagunça aqui? Tô no Dharma. Quero uma experiência diferente, porque o ser humano adora experiência, né? Aí esquece que para toda experiência tem que ter um cobaia. Aí ele veio e deu de cara aqui. Fala, pô, não deu certo, mas vou tentar de novo. Porque a gente é brasileiro, não desiste nunca, né? Mas às vezes desistir não é sinal de fraqueza, é sinal de conhecimento. Fui batendo, falei, não, vou procurar outro caminho. Para fazer a mesma coisa. Aí ele volta para um ponto intermediário do Dharma, para depois ele teimar de novo e ir para o Karma de novo. Só que esse redemoinho aqui é o acúmulo de sucessivas encarnações que a gente faz um monte de M. Por quê? Porque não tinha reforma íntima. O corpo humano, o espírito, na verdade, ele tem um sistema que as pessoas acham que não existe, mas existe demais. Que é o sistema do frio na barriga, arrepiar o corpo e sentir ânsia de vômito. Como é que funciona isso? Eu sempre dou esse exemplo. Fulano é casado. Achou um par de saia, um pedacinho de saia que parecia ser mais interessante que o que ele casou. Não devia ter casado para começo de conversa, né? Tudo bem. Aí, ele tá aqui. Falou, vou investir nisso aqui, né? Só que ele esquece que não é investimento, é gasto. E gasto, pro espírito, é problema. Investimento pro espírito é o quê? Reforma íntima. É trabalho mediúnico para quem tem já uma mediunidade um pouco mais aflorada. Né? Aí ele foi lá, decidiu passar o cerol na mulher. Ou a mulher que passar o cerol no homem. Problema não. Hoje em dia está bem diversificado o negócio. Aí ele veio, na primeira não deu certo, ele bateu aqui. Aí ele veio que vou caçar outro jeito. Falou para um amigo ou para uma amiga dele, glória, grato. Resolveu esse Paranauê, ele foi lá e conseguiu negociar o coisa que ele queria lá. Muito bem. Aí ele vai se enrolando, mas antes de começar isso tudo, ele sentiu um frio na barriga, porque ele estava errado. Ele sentiu um arrepio na espinha, aquele suor frio, e falou, cara, ele pensou nisso. Por mais atrasado que esse espírito seja, se ele está encarnado, ele vai sentir isso. Porque ele falou, esse trem não está muito certo. Mas o perfume dela é melhor que a certeza, eu vou no perfume. Só que ele esqueceu que o perfume tem álcool, meus amigos. E álcool é tóxico para o corpo humano. Mas ele insistiu no álcool. E provavelmente mandou um álcool para dentro também. Moral da história, ele começa a se enrolar porque engravidou a mulher fora do casamento.
Se enrolou. E aí, para tentar escapar, deu um pé na bunda da mulher para outro estado, continuou aqui no segredinho, tá joia? E aí, o tempo, né? O tempo, ele sempre traz verdades à tona. Aí a mulher volta, vai pedir uma pensão, a outra descobre, vira aquele Zé Telo desgramado, aí programa do ratinho, testa aquelas baixarias que tem na televisão, né? Então, se essa pessoinha tivesse feito a reformazinha íntima dela, o que aconteceria aqui? Ela sairia daqui, ia dar uma porrada aqui, mas com aquele pensamento de que eu vou fazer, né? Vou fazer o negócio errado. Ela ia bater aqui, só que depois ela ia voltar pra cá. Porque na hora que ela bater, ela falou assim, cara, não posso fazer isso. Não posso fazer isso, eu sou casado, eu amo minha esposa, eu amo meu marido, não vai, é um negócio que se fizesse comigo eu ia ficar nervoso demais, e nananã. E aí ele adquiriu experiência aqui, e esse karma pra ele foi só aquela batidinha. Não vai ter aquela coisa, nossa, agora eu tô ferrado. Não. Porque ele aprendeu, mas quando ele cai naquela espiral, ele tá lascado. Porque ele vai ter que espiar aquilo ali nessa vida que ele está encarnado ou nas próximas vidas. Se ele faz o orar e vigiar de novo, se ele faz o orar e vigiar, ele nem vem para cá. Ele só dá uma paradinha aqui, ó. Ele dá uma paradinha e fala, não, vou não. E aí é quando o diabo atenta, né? Aí a mulher começa a ligar, o amigo, tem uma baladinha aqui. Se ele ora e vigia, ele dá um tumé nesses amigos dele, vida que segue. Ele não vai ter esse problema com esse karma. Uma coisa que a gente tem que entender também é que não existe aquela coisa, falei isso na aula Os Guardiões da Reforma Íntima. Há 2 palestras atrás, tá aqui no canal do YouTube, né? Fala aqui porque eu tô falando com a câmera também. Não existe aquela coisa de eu fiz a caridade e vou colher 10 vezes mais. Isso não existe. Porque se existisse, as leis universais seriam um pleno desequilíbrio. Não existe desequilíbrio por parte das leis do universo. Existe desequilíbrio por parte das leis do homem. Não é só aqui no planetinha Terra não, tá? Porque vou colocar um pouquinho mais de tempero nessa conversa nossa. Hoje em dia nós temos aquelas pessoas que conversam com seres de outros planetas, né? Pleiadianos, arturianos, etc. Tem gente que não acredita e não tem problema nenhum. Pode acreditar, não acreditar, problema não. Só que o conceito que nós temos de amor, alguns deles não têm. Isso faz parte isso é uma característica de nós mamíferos. Então, se você for chegar num reptiliano e falar, cara, você tem que ter piedade dele porque ele te ajudou. Eu vai falar, que é piedade? Não sei. Nunca senti isso. Muitas vezes em trabalho de apometria, ele consegue sentir a piedade. Aí ele entende o que é. Mas nós estamos falando de consciências. Gente, quando a gente for falar de espírito, não é espírito igual a gente não, tá? São consciências. É outro departamento. São outros 500 em distâncias que nem dá pra gente aferir direito. Mas são consciências que são inteligentes, mas foram criadas de forma diferente. O porquê, pergunta para quem criou tudo. Até alguns espíritos não sabem responder o porquê disso aí. Porque tá um pouquinho, né? Um pouquinho para lá, e põe para lá de Bagdá nessa história. Moral da história. O caminho mais estreito, ele pode se tornar o caminho mais largo se a gente seguir é ótimo, né? Se a gente seguir algumas premissas básicas, algumas coisinhas super básicas, que faz parte do ser humano desde sua concepção. Não vou entrar no tocante religião aqui. Até porque não é a religião que salva ninguém. É você pegar o que há de melhor no que existe das religiões e criar a sua religiosidade. E a reforma íntima é muito disso. Igreja Católica.
Qual que é no... Vocês podem falar, tá, gente? Não tem preconceito nenhum, problema nenhum. Mas na opinião de vocês, o que a Igreja Católica tem de forte que pode nos dar um exemplo para a gente se desenvolver como espírito? Me faz dormir não, gente. Alguém fala, pelo amor de Deus. Vamos lá, acordar 4h30 da manhã para rezar com o Frei Gilson. Acordar 4h30 da manhã, para quem estuda espiritualidade a fundo, sabe que 4h30 tem um significado, mas não faz parte da aula de hoje. Eles acordam 4h30 porque eles têm uma fé, que eu acho que muitas vezes a fé do protestante ainda é mais forte. Protestantes entendam evangélicos, né, porque tem suas vertentes. O católico tem acordado, colocado tipo assim, 2 milhões de pessoas numa live no YouTube para rezar alguma coisa que pode parecer meio decorada, mas no íntimo dessa pessoa, por mais que seja Pai Nosso, está no céu, ele pode estar numa dor que é só aquilo ali que acalma ele. Nós podemos pegar isso pra gente em que sentido? Aprender a ter uma fé em que você acredite que com esforço, porque a pessoa está acordando 4h30 da manhã. Se ela não se esforçar para acordar 4h30, ela não vai ver a missa. Certo? Então ela está acordando 4h30, está se esforçando, que ela podia dormir, descansar mais. Às vezes ela foi dormir meia-noite, coisa que hoje em dia não é novidade para ninguém. Ela acordou 4h30 para rezar com o Frei Gilson, que eu acho que ele faz um trabalho maravilhoso, e olha que eu nem católico sou. Mas tenho meus respeitos com as coisas da igreja, enfim. O protestante, ele tem uma fé que eu diria que é a fé que todo espírita, todo umbandista, todo candomblessista deveria ter. A fé dos caras é inabalável. Eles fazem aquelas coisas lá que às vezes o pessoal leva pra chacota e não é. Que é colocar a mão na cabeça do fiel lá e falar, sai! Ele está dando uma ordem pro espírito. Ele impõe a sua autoridade como filho de Deus para falar pro demônio, mete o pé, filhão, porque senão vai ficar ruim para você. Olha o tanto de gente aqui de Deus que está aqui. Eles vão falar que são os anjos. Tá tudo certo. É a maneira deles verem o que a gente chama de guardião. Tá tudo certo. Não tem por que discutir. Às vezes eles soltam um aleluia tão alto que você fica surdo aqui, mas toca tão fundo no seu coração que você fala, caramba, até quebrei o trem aqui agora. Às vezes você fala, caramba, essa palavra que o cara falou, esse amém, esse aleluia que ele falou, que foi lá no meu íntimo. E aí você encontrou uma resposta, talvez para um problema que você estava passando. No espiritismo, às vezes a manifestação, a fé que você tem, não vou dizer a fé, mas eu digo que é mais uma coragem. Uma coisa que a gente pode colocar no espírita, no umbandista, no candomblessista muitas vezes, apesar de eu ter algumas discordâncias com essas 3 vertentes, né, que não vem ao caso agora, eles têm uma coragem muito interessante, porque eles vão para a linha de frente. Eles vão lá falar com o diabo, para convencer o diabo que aquele cara que está ali, você que está na cama não está vendo, tá uma imagem de Jesus ali, que Jesus é o cara que você tem que seguir. Aí pergunta, aonde que essa coisa toda entra na reforma íntima? E no karma e no dharma? Alguém? É só levantar a mãozinha e falar. São caminhos que direcionam a pessoa para errar menos. E qual que é o grande lance da reforma íntima? Errar menos. Se a gente for partir do conceito de perfeição, o conceito de perfeição para o ser humano é o quê? É aquilo que não tem mais para onde evoluir. Ele está no topo da evolução máxima, não dá para evoluir mais. E aquilo que evoluiu ao máximo, ele não retrocede. Kardec fala isso na codificação espírita. O espírito que se adianta, ele não retrocede. Eu tenho algumas ressalvas, mas não é assunto da aula. Então, se você pega um pouquinho de cada coisa e aplica para a moralidade, que é basicamente o que a reforma íntima ela prega, dificilmente nós teríamos tantos problemas para resolver igual nós temos hoje em dia. E se a gente tem
na nossa mente o conceito de karma e dharma, independente do conceito. Vocês viram que eu dei 2 conceitos aqui de karma e de dharma, né? Dharma, caminho do meio, karma é quando você dá uma porrada até você voltar pro dharma. Ou dharma, colher os louros das coisas boas que eu fiz, que até que faz um certo sentido. Se a gente for colocar aquele caminho aqui de novo, eu estou fazendo as coisas que eu tenho que fazer, as coisas boas. Então não vou ter karma, eu vou colher aquilo que eu estou fazendo. Simples assim. Se eu presto atenção nesse, independente do conceito, cara, tá tudo resolvido. Você não vai ter nem aquele momento de falar assim, nossa, eu vou fumar, não vou. Porque eu sei, vamos ter uma aula sobre lei da conservação. E eu vou dar essa aula. E eu acho bom que vocês venham. Porque nessa aula eu não vou economizar absolutamente nada. Porque atualmente as pessoas estão se esquecendo de conservar isso aqui. Mas enfim. Então olha lá. Sabendo o que é dharma e o que é karma, não é simples. Não é simples a gente falar o que é certo e o que é errado. Mas aí alguém pode falar, mas o que é certo para você pode ser errado para mim. Não. Porque assim como nós temos as leis do acerto kármico, que é o quê? Trazer para essa experiência as M que a gente fez nas experiências anteriores, como também os nossos acertos, porque se fosse só M a gente não durava 6 meses, né? Como também os nossos acertos, simplesmente, deixa eu arrumar um termo aqui mais bonitinho. Não vou arrumar termo bonitinho não. Então simplesmente a gente vai conseguir entender que lei é para ser cumprido. Se você acha ruim, estava até conversando com um irmão ali agora há pouco. Leis do Brasil, tem um monte que a gente discorda, um monte. Não vou entrar no tocante político aqui não. O que a gente faz? A gente vai ter que cumprir. Por quê? Porque pesa no nosso bolso não cumprir, ou pesa para ver o sol nascer quadrado, não é isso? Ou a gente paga multa ou a gente vai preso. Ou é contravenção ou é crime. Leis universais, a mesma coisa, só que o que vai sentir vai ser o nosso espírito e a nossa capa, que é a nossa carne. Ah, mas o fulano fez negócio que eu achei errado. Você estava lá dentro do fulano para saber o que aconteceu lá atrás? Não estava, não cabe você julgar. Mas se ele te pedir ajuda, olha o Dharma aparecendo para você fazer o que é certo. Você pode ajudar, ajude. Se você não pode ajudar, fala, brother, eu posso orar por você, porque é o que eu posso fazer. Simples assim. Então, meus amores, a gente não tem que temer, tem um termo que eu particularmente não concordo muito, que é quando um protestante, um católico fala, você é temente a Deus? Eu sempre respondo que não. Aí eles, mas você não é temente a Deus? Eu falei, temente subentende aquele que teme. O Deus que eu acredito é um Deus de amor. Eu não posso temer uma pessoa que ama. Eu temo a mim mesmo. Pelas M que eu faço, ou pelas coisas boas que eu consigo fazer. Então, se nós temos problemas hoje, físicos, mentais, espirituais, que seja financeiro, é um momento da gente colocar a bunda no sofá ou na cadeira, pegar um papel, um lápis e começar a escrever, cara, o que eu fiz ontem de bom? Vamos lá. Faz um paralelo. Traça um paralelo. Coisas boas, escreve aqui, coisas boas, vou colocar um mais e menos. Ficou parecendo um X, mas que se dane. Escreve aqui, hoje eu comprei passou um cara vendendo uma jujuba, ele cruzou com o meu caminho, eu tinha dinheiro sobrando, ele cobrou R$1 na jujuba, eu dei 20 conto pra ele e peguei uma jujuba. Beleza, você fez uma caridade. O cara da jujuba veio, eu tinha 100 conto no bolso, não me fazia falta, mandei pra baixa da égua. Silas. Abreviação de se lascou, tá, gente? Simples assim. Gente, não tem que temer karma. Não tem que temer isso. O que a gente tem que buscar é fazer o caminho do meio o tempo todo. Então o karma é só nosso. Se a gente for para um lado de aprofundamento, mas aí é tão profundo, que não dá para discutir isso aqui agora. Mas se a gente for entrar com o assunto de arcontes,
Javé e etc., que quase ninguém entende o que é isso, aí o buraco é muito mais embaixo. Mas é muito mais embaixo. Independente se tem arconte ou não, a gente já está aqui, não está? É uma história muito longa. Talvez um dia, quem sabe, eu tente resumir, mas precisa de mais ou menos uma hora e meia para resumir. Mas, a gente já está aqui. A gente já nasceu. Já temos os problemas que temos. Foca nos problemas. Quer dizer, não foca nos problemas. Foca na resolução dos problemas. E como é que faz isso? Se eu estou atolado em dívida. Você quer ir para onde? Não ter dívida. Como é que você faz para não ter dívida? Economize dinheiro e negocie sua dívida. Cedo ou tarde você paga. Pode ter um jurinho. Mas o karma, ele traz uma espécie de juros, apesar de eu ter falado que não tem aquela coisa de você fiz caridade 10 vezes mais, fiz uma besteira lá, o karma... Não. Quando eu falo que ele traz um juro, é porque dói. O Dharma não dói. Aí a gente acha que o nosso karma é o maior do mundo. Nossa, mas como eu sofro. E quando você fica repetindo que sofre, você vai sofrer mais. Porque tem uma coisinha que não explicaram para nós, essa parte o espiritismo não adentra, até porque nem existiam esses conceitos na Europa nessa época, que é o quê? Toda vez que você emite um pensamento, vamos voltar lá em Hermes, nas leis herméticas. Alguém não sabe o que são leis herméticas? Só levanta a mão, não tem problema nenhum. Recomendo que vocês estudem sobre Hermes Trismegisto. Ele é um cara que reza a lenda, se é verdade ou não, não faz a menor diferença. Reza a lenda que ele foi José, pai de Jesus. Reza a lenda, se é verdade, enfim. Ele codificou, digamos assim, 7 leis que a gente chama de leis do hermetismo, mostrando como que funciona o universo, de uma maneira muito simples. Então, por exemplo, lei da polaridade. Positivo, negativo. Esquerda e direita. Isso é polaridade, não quer dizer que é ruim e bom. É só polaridade, igual na pilha. Na pilha tem o mais e tem o menos, aquilo é polaridade. Não quer dizer que é bom e que é ruim. Busquem estudar, tem um livro que chama Kybalion. Kybalion. A Nova Acrópole estuda muito isso. Se vocês não fazem aula na Nova Acrópole e tem dinheiro sobrando, procure estudar lá. É uma escola de virtudes, uma escola de filosofia, muito boa, por sinal. Tem uma palestrante que chamou Luciana Galvão. Ela mesmo. Tem muito livro sobre Kybalion. Vocês até conseguem arrumar sínteses do Kybalion, porque para quem está começando a estudar hermetismo e espiritualidade agora, pode ser um pouco chato de ler. Mas insistam, que vai dar certo. Então, quando a gente tem essa coisa de proferir negatividades, aí a coisa fica um pouco mais difícil, porque aquilo que você tinha de defesa cai por terra. Que é aquilo que geralmente no centro espírita ou num terreiro de umbanda sério, o espírito ou entidade que está incorporada ali ao médium fala, olha, desde o momento que você pisou aqui, você já falou que eu sou pobre 20 vezes. Você já falou que eu sou doente umas 30 vezes. Como é que você quer se curar se você repete todo o tempo que você tem um problema? E percebam, Hermes, a primeira lei de Hermes Trismegisto é que tudo no universo é mental. E falei agora no começo, como é que você vai criar algo que não veio à sua mente? Dá até pra gente entrar em mecânica quântica nisso aqui. Que é o entrelaçamento quântico e a lei da ressonância. Provando para vocês rapidinho. Entrelaçamento quântico. Já percebeu que você está avulso em casa, você pensou numa pessoa, dá ali 2 minutos essa pessoa te liga e ela não te liga há 10 anos? Frequências que se juntaram. Simples assim. Isso existe desde que o universo é o universo. Essas frequências ressoaram e se entrelaçaram. São os 2 princípios básicos da mecânica quântica. Que também está associado a karma e dharma, mas isso fica mais profundo. Então, para a gente finalizar, a gente já está batendo o tempo ali. Não temam karma.
Apaixonem-se pelo Dharma. Um dia de cada vez. Isso quem fala muito é o Guardião do Fogo. Ele sempre fala, um dia de cada vez, um degrau de cada vez. Porque se você inventar, ainda mais eu que sou encurtado, né? Se você inventar de subir 4, 5 degraus numa pernada só, você vai voltar lá para baixo, que você vai cair. Para aprender é um dia de cada vez, é uma lição de cada. Se você consegue dedicar um dia para melhorar uma coisa, você vai ter um desencarne mais tranquilo. Ah, vai para umbral? Eu acho que a gente não devia preocupar também com esse negócio de umbral, né? Porque, cara, é estágio. É igual mediunidade, falando ali com o James. É estágio. Quando que você já não aprendeu incorporando o espírito? Quantas lições valiosas você não absorveu para você? Então, ele está fazendo um sinal assim, é porque quem está aqui na frente não está vendo. Entende? Em relação ao que eu te perguntei, se era só nossa, porque assim, eu ouvi muito falar a vida inteira que isso aí é karma da nossa família, sabe? Esse tipo de coisa. Excelente. Vou te explicar isso aí. Eu acabei, foi erro meu, acabei me dando uma viajada. Karma individual, karma de grupo e karma coletivo. Karma coletivo, aquele avião que caiu. Ou veio um desastre natural e levou todo mundo. Isso é um karma coletivo. Brasil, por exemplo. Brasil vive um karma coletivo desde sempre. Né? A gente vive sofrendo na mão do povo, vive e continuamos fazendo as coisas erradas. Karma coletivo. Karma de grupo. Família. Ah, mas isso é um karma da família. Não quer dizer que você tem que viver ele inteiro, não. Existem muitas terapias energéticas, terapia holística nesse caso, que conseguem mostrar para você o que é um karma de família. E aí você consegue se desvencilhar disso. Ou com... Isso, obrigado. Lembrei da Val agora. Ou você faz uma constelação familiar, que aí você vai entender algumas coisas. Pô, não tem nada de espiritualidade na constelação, sabe de nada, inocente. Abre o terceiro olho para você ver o tanto de energia passando. Então você faz a constelação familiar, pode ser 1, 2, 3 vezes, que você vai começar a entender que algumas coisas é apenas romantização de religiosidade. Ai, mas minha mãe sofreu, agora eu tenho que sofrer. Não tem, não. Ela escolheu sofrer, problema dela. Ah, mas eu não vou ajudar? Se você puder ajudar, se ela te pedir, e se você conseguir ajudar sem puxar aquilo como se fosse um problema seu, vai fundo. Mas se você for daquele tipo, ai, minha mãe tá sofrendo e eu como filho tenho que sofrer também, você vai se lascar. Aí vai levantar algum estressado e falar, mas isso é egoísmo da sua parte. Não é egoísmo, é entender as leis energéticas, como funciona. Exatamente. Não é porque não tem que romantizar demais família. Gente, às vezes você vai ter família nessa vida só. Se brincar, você nunca mais vai encontrar com esse povo que nasceu com você. Cara, foi a risada mais sincera que eu já vi na vida. Mas é sério, às vezes você nunca mais vai encontrar com esse povo. É sério. E tá tudo bem. Aproveite um dia de cada vez. Deixe um legado importante. Para família e parente, tem diferença, tá? Então deixe um legado importante para eles. E pronto. Porque pensa o seguinte, vamos fazer um pequeno exercício de imaginação. Olha o mentalismo aí. Vamos fazer uma suposição que só exista essa galáxia, tá? Os planetinhas aqui do Sistema Solar. Não existe mais nada de planeta, de nada. É só o vácuo que está ali. Aí, vamos fingir que esse negócio de vida em outros planetas existe mesmo e que você pode ter vindo, sei lá, de Urano. Aí você veio de lá para espiar aqui, por alguma razão. Aí você teve sua família, encarnou, sei lá, umas 10 vezes, sempre com o mesmo povo. Aí você conseguiu se libertar disso aí. Você vai querer voltar para espiar tudo de novo? Para que você vai romantizar isso? Você já fez o que você tinha de fazer. E agora, isso é o que eu queria... rapaz, esse que você fez foi bom demais da conta. A romantização de quem já morreu. Cara, vocês não têm noção o tanto que isso atrapalha a pessoa que morreu morrer.
Porque se já morreu, deixa morrer. Morrer faz parte da vida. Nunca vou esquecer. Pessoa chegou no centro. Ah, meu marido morreu, tem quanto tempo? 10 anos. Porra. E lá em casa acontece uns fenômenos meio estranhos. A família tá uma bagunça. A gente vai lá, com os comandos, não tá mais aqui, mas com os comandos da apometria, a gente desdobra até a casa da pessoa. Quem tem uma vidência ou clarividência, vê tudo. Quem não tem, na tela mental aparecem algumas coisas ou pensamentos que dão as diretrizes para você trabalhar. Aulinha de mediunidade, ó. Bom, dito isso, chegamos na casa da cidadã, vimos inúmeras coisas do marido dela lá. Roupa, cueca, tênis e o pior, a urna com as cinzas do marido. Sabe o que aconteceu? Ela não deixou o marido descansar, criatura. Gente, deixar as pessoas morrerem não é egoísmo, é amor. Se ela tá no leito do hospital sofrendo igual um condenado, pra que você vai segurar ela aqui, criatura? Deixa morrer. Acabou. Deixa ela ir pro hospital, ser tratado pela espiritualidade, depois ela vai fazer um curso lá nos andares superiores, tem faculdade, tem tudo. Aí outra lei de Hermes, do jeito que é em cima, é embaixo. Nossa, toda essa aula tá muito, né? Tá profundo hoje o negócio aqui. Eu falei que ia ser light. Então, é isso, meus amores. Não precisa viver karma dos outros. Por que eu falei o negócio dos arcontes? Porque tem uma teoria que fala que boa parte do nosso karma não é nosso. Mas aí é outro. Dá só uma pincelada no arconte para clarear. Vocês sabem, aquele vídeo que eu te passei hoje falou Deixa eu ver como é que eu vou tentar explicar isso. Imagine o seguinte. Imagine que você tem pessoas que não estão na sua visão. Elas não fazem parte da sua existência. E elas têm muitos problemas para resolver. Muitos. E problemas sérios, gravíssimos. E até hediondos para resolver. O que essas pessoas fazem? Elas pegam as mais fracas, que somos nós, e falam, olha, você tem um karma para pagar. Foi culpa sua que isso tudo aqui aconteceu. E aí... Hã? Comeu uma maçã. Cara, essa história da maçã, se um dia der, eu vou mostrar um outro prisma dessa história para vocês, que vocês vão pirar a cabeça. A palestra que fala sobre Pandora, Eva, Adão e Javé. Vocês vão querer me xingar aqui, e eu não tô nem aí, porque vocês vão pensar. Mas é uma palestra de autoconhecimento excelente. Vamos lá. Não, eu vou mandar pro seu WhatsApp, preocupa não. Olha o karma aqui, eu não vou vir na palestra não, olha o karma aqui. Cara, não é que você vai sair pior. Você vai ter primeiro um boom de consciência, e aí você vai começar a se libertar de dogmas. E aí você vai parar de romantizar a religião, romantizar a espiritualidade, vai deixar de romantizar um monte de coisa. Que pra mim é o que falta, é acabar com as religiões num todo e só mostrar isso aqui, ó, caminho do meio. Os restos de religião, que é um monte de ritual, dogma, você não precisa de mais nada. Mas, a gente pensa que focar nesse assunto, de mexer na ferida, de falar certas coisas, é para abalar, para desestruturar. É a coisa mais poderosa que tem para a pessoa tirar as amarras, sair do caminho e ver que você não tem que se submeter à vontade nem à ação de ninguém. Você cria o seu destino, o seu futuro. Então, não tem por que ter medo. É porque a gente está tão arraigado, ficar assim na submissão mesmo da matriz, fora daquilo que é heresia, é pecado. E não é. É aí que está o X, sabe? Ninguém passa pelo que não deve. E ninguém tem poder de limitar a consciência à mente de outra pessoa. Então, você ter medo de conhecer é uma forma já de ser manipulado. Não quero saber, eu quero acreditar no milagre. Quantas vezes vocês se perguntaram por que o espírito nasce ignorante? Sem romantizar espiritismo. Sem romantizar. Quantas vezes vocês já se perguntaram por que o espírito nasce ignorante? Não é para responder não, é para vocês refletir.
Quantas vezes vocês já se questionaram sobre a roda de Sansara? Algumas pessoas nem sabem o que é isso. Por que que é tão difícil evoluir para chegar numa teórica perfeição, que é onde algumas doutrinas se contradizem? Vocês, espíritos, têm que evoluir até chegar à perfeição. 4 páginas depois, é impossível chegar aos níveis de Deus. É só para refletir. Não quer dizer que eu estou certo nem errado, é só para refletir. Onde que entra karma e dharma nisso aí? Aula passada, João 8,32. Conheceis a verdade, ela vos libertará. Quem está te contando a verdade? Se você não questiona. Se eu trouxer a palestra de Lúcifer aqui, é que vocês vão mijar na roupa mesmo. Porque vai contra tudo que todo mundo já falou e nunca mostraram uma prova. Se vocês um dia quiserem a palestrinha de Lúcifer, mas sem romantizar de novo, eu faço. Mas tem pressa aí, não? Eu acho que você ouvir a palestra de Lúcifer primeiro é mais importante. Porque tem uma ligação direta com os arcontes. É que eu já escutei a outra. Isso aí de encontrar, conheceis a verdade você libertará, tudo isso é relativo. Por exemplo, eu acho que a liberdade é o conhecimento. Como eu gosto de me analisar, eu me imagino, há um ano atrás, 2, 3 anos, até meus 40 e poucos anos, 50 anos, quando comecei realmente procurar conhecimento e me libertar. Então, hoje, me considero livre, relativamente sim. Claro que eu tenho consciência que esse conhecimento que eu tenho é um mínimo minimório porém, nesse momento, nessa encarnação, vou melhorar até o dia que eu for. Mas essa análise é a relatividade. Aí eu fico imaginando meus 7 anos, meus 14 anos, 14, 15 anos, quando na época eu sabia, mas hoje eu sei que foi o primeiro passo rumo à libertação, que naquela época eu não sabia, hoje eu sei. Sim. Então o que acontece? Cada um tem de ouvir. Eu estou te ouvindo, achei interessantíssimo. Eu vou ter passar muito Material de reflexão por um bom tempo. Muito é bom? Ótimo. Tenho um passo a mais no conhecimento. Um degrau de cada vez? Sem dúvida. Agradeço. Muito. Então, cada um tem que ter consciência que você, isso que você falou, eu já assim, puxa, que interessante esse negócio do Dharma, esse conceito do Dharma, que é caminhar na linha reta, naquela estrada, inclusive sem se preocupar. Porque e quando vier alguma situação que tenta levar para cá, racionalmente, conscientemente, né? Consciência. Então, só posso agradecer essa palestra sua. Assim, Eu que agradeço por estar aqui, por poder estar aqui, porque ela sabe, eu vi com a dor de cabeça tremenda, ela colocou a mãozinha aqui, a espiritualidade veio e limpou a dor de cabeça. Complementando isso que você falou, juntamente com o que a gente está falando, o arconte, essa coisa do... Aulinha para vocês, rapidinho. Eu sei que o tempo já foi. Grau evolutivo. Grau evolutivo. Todos nós temos graus evolutivos diferentes. Convencionou-se dentro do que muitas pessoas chamam de misticismo, esoterismo, blá blá blá, que os graus evolutivos vão de 1 a 7.
1, 2, 3. Por que será que é 7? Número cabalístico? Provavelmente. 4, 5, 6, 7. Vocês já ouviram falar de crianças índigo? Grau 7. O que quer dizer grau 7? Quer dizer que as crianças índigo vieram e não tem problema nenhum. Não, elas têm problema pra caramba. Só que elas têm uma sensibilidade que muitos de nós não conseguimos nem chegar perto. Por quê? Muita bagagem espiritual. Muita. Mas muita bagagem espiritual. Muitos karmas e muitos dharmas. Muitos karmas resolvidos que se tornaram mais caminhos. Então, olha só. No grau 1, que é aquele cara que tá lá na caverna ainda, aquele cara que dá o tiro para ver a queda, o caminho dele, deixa eu puxar uma setinha para cá para vocês entenderem. Aquela linha reta que eu fiz dele vai ser isso aqui, ó. Ele vai trombar de qualquer jeito. Porque ele, ao invés de ter ido para o caminho reto, ele foi fazendo essas curvas. Mas aí vocês me perguntam, mas ele não era ignorante? Aí é assunto de outro tema, outra palestra. Que vai dar um nó na cabeça de vocês e vai continuar dando nó na minha cabeça também. Então, o grau evolutivo vai exatamente naquilo que ele falou. Há 14 anos atrás eu tinha um conhecimento, hoje eu tenho outro. Ele vai se libertando. E quanto mais a gente se liberta um dia de cada vez, mais Dharma a gente constrói. Porque tem um negócio que você falou, os anjos caídos. Já ouviu falar disso? Vocês acham que Lúcifer era um anjo caído? Pode falar, na real. Lúcifer nunca foi anjo, só para começar a conversa, tá? Só para iniciar o assunto. Mas, se um anjo ou um arcanjo é uma das figuras mais próximas de Deus, como é que ele caiu, gente? Ele nem encarna mais. A palavra Lúcifer é espírito de luz. É. É o espírito de luz ou portador da luz, né? E sabe o que é o mais engraçado? Para vocês, provavelmente, a história de Lúcifer é o seguinte. Deus criou Lúcifer, um anjo muito bonito, o mais bonito de todos, e aí ele resolveu desafiar a Deus, porque ele achava que ele era melhor que Deus. Aí Deus ficou full pistola, cortou-lhe as asas e mandou ele pro inferno. É a história que a gente conhece. Só que o que Lúcifer fez está dentro de cada um de vocês e de mim também, que é a capacidade de questionar. Mas é a capacidade de questionar. Tem algum aquariano aqui? Ah, meus parça, tá cheio de revolucionário aqui. Vocês já perceberam que nós aquarianos nós aquarianos não aceitamos o vai lá porque eu mandei. Ah, mas eu não vou. Por que eu tenho que ir? Porque é assim. Ah, agora que eu não vou mesmo. Não é assim? Meus amores, estourei o horário, eu agradeço muito a paciência de vocês, eu fiquei muito feliz de vocês terem vindo. Deu lá, né? Deu. Eu estourei o horário, isso porque eu falei que eu não ia estourar o horário, né? Enfim. Se vocês, de fato, têm um interesse de saber dessas coisas, de mecânica quântica, espiritualidade, história de Lúcifer, arcontes, Javé, cabeludo pra caramba, fala com o pessoal aqui que a gente organiza, só que tem que ter um pouquinho mais de tempo para falar, porque é uma palestra longa. Porque o assunto é muito cabeludo. Muito cabeludo. E eu garanto para vocês nunca mais vão olhar para a Bíblia, para qualquer religião, qualquer uma, com os mesmos olhos. Foi a coisa que mais me abriu a cabeça foi descobrir essas histórias. Muito obrigado. Para quem não assistiu, tá no canal do YouTube. E esse vídeo vai... Acho que eu vou colocar ele no ar hoje. Então, para quem não assistiu, vocês passam o link lá do Instagram aqui do Irmã Celinas para poder assistir. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e tchau!